Pessoal, eu tô vendo aí uma galera celebrando a convocação de 5 jogadores do Flamengo para a seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti, Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, e adorando, falando Seleflá, aquela coisa toda. Bom, é muito bom para o Flamengo que tenha jogadores desse nível, né? É espetacular. Agora, eu repudio, eu acho que o Ancelotti está prejudicando o Flamengo, convocando esses 5 jogadores às portas do Campeonato Mundial de Clubes. Eu acho um absurdo isso. Acho que faltou bom senso à CBF. Havia um acordo tácito nos tempos em que o Tite era técnico da seleção brasileira, em que ele só chamava 2, no máximo, jogadores por cada time. O Ancelotti foi lá e chamou 5. Eu vou explicar para você por que ele está prejudicando o time do Flamengo. Roda a vinheta. Recupera a mistura, tirou, tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu tenho que falar, eu estou indignado com essa história de o Ancelotti convocar 5 jogadores do Flamengo. Falei isso nos comentários, inclusive no Band Esportes, que eu estou indignado. Eu acho que não é legal para o Flamengo isso, ainda mais às portas do Campeonato Mundial de Clubes. Veja, o Flamengo joga nos dias 5, o Brasil, melhor dizendo, joga nos dias 5 e 10 de junho contra Equador e Paraguai, respectivamente. E o Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 16. Se houver alguma lesão nessa maldita data FIFA, o camarada não se recupera a tempo. Não dá simplesmente para se recuperar a tempo. É ruim isso para o Flamengo. Não é bom. Ah, mas valoriza o jogador. Que jogadores? Jogadores que já passaram pelo futebol europeu serão valorizados? Eu não vejo dessa forma, não. Enfim, eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para Copa Sul-Americana e Libertadores da América, com destaque, claro, para o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira. E na BandBet você pode fazer um bet builder, ou seja, criar a sua aposta. Você clique sobre o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira, vá no botão criar aposta e aí você pode fazer uma combinada sua, personalizada. Por exemplo, com o Flamengo ganhando o jogo, mais de 2,5 gols na partida e o Arrascaeta indo às redes. Gostou? Só na BandBet você tem isso, além do BandBet Multiplica, que são odds turbinadas e exclusivas para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Veja, na história recente do Flamengo com a seleção brasileira, o Flamengo é quem se dá pior. O Pedro se machucou num treino em Curitiba de um jogo da seleção brasileira para a partida contra o Equador. E o Pedro se contundiu gravemente naquela ocasião. O Flamengo esperou um tempão, até hoje está esperando, pela melhor forma física do Pedro. Tem também a questão do Gerson, que foi convocado, ele estava machucado depois de um jogo contra o Fluminense, foi convocado para jogar contra a Colômbia e é óbvio que ele estourou no início daquela partida realizada no Mané Garrincha. E aí o clube que paga o salário do jogador é prejudicado. Mais uma vez o Gerson é convocado, mais uma vez lesionado. Grande chance de ele ficar fora da partida desta quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Enorme chance disso acontecer. E aí ele vai servir a seleção brasileira, porque jogador adora servir a seleção brasileira. E não pode recusar a convocação em data FIFA. Mesmo que pudesse, esses caras não recusariam. Porque, repito, eles adoram a seleção brasileira.
Então fica uma conversa de maluco sobre essa história, não, é Seleflash, eu acho péssimo. Por mim, o Ancelotti não convocaria nenhum jogador do Flamengo para a seleção brasileira. Há a precariedade na preparação para o Mundial, porque esses jogadores serão submetidos a outra metodologia de trabalho, completamente diferente, sob o comando da comissão técnica do Carlo Ancelotti. E aí eles voltam ao Flamengo, vão chegar nos Estados Unidos dia 12, na melhor das hipóteses. E aí se juntam a delegação no bagaço, né? E vários desses caras vão apenas para ocupar o banco de reservas. Então eu não consigo achar bom. O torcedor do Palmeiras deve estar indignado também com a convocação do Estevão. Se o Estevão se machuca, ele nunca mais veste a camisa do Palmeiras, porque ele vai para o Chelsea após o Mundial de Clubes. Então eu repudio, acho que o Ancelotti está prejudicando o Flamengo com essa lista, essa maldita data FIFA, e o Flamengo não vai liberar só os jogadores para a seleção brasileira. Varela vai para o Uruguai, Arrascaeta vai para o Uruguai, Plata, minha gente, convocado para a seleção do Equador. O Sebastião Becassese, que é o técnico do Equador, já falou sobre isso. Plata, com edema ósseo, o Flamengo tomando todo o cuidado para ter um jogador no Campeonato Mundial de Clubes, e o Plata é convocado pela seleção do Equador. Gente, isso é uma maluquice, isso é um absurdo, isso é um crime contra os clubes. E o futebol só existe por causa dos clubes e seus torcedores. É isso. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa história de achar legal convocação. E todo mundo ficou inebriado ontem, né? Principalmente na grande imprensa, com as palavras do Ancelotti. O Ancelotti vai ter que mostrar serviço no campo. E honestamente eu quero que se lixe a seleção brasileira. A seleção do torcedor do Flamengo é o Flamengo. Não é a seleção brasileira, que há muito tempo deixou de ser empática ao torcedor. Por quê? Porque joga muito. 18 partidas para a classificação de 6 mais 1 que vai para a repescagem em 7 países, dentre 10 para a Copa do Mundo. Isso é um absurdo, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então eu sou terminantemente contra isso. Há um número excessivo de datas FIFA e o Flamengo sempre vai ser prejudicado. 5 jogadores, é o clube que mais cedeu jogadores da seleção. Aí você pode falar assim, não, o Real Madrid também vai disputar a competição. Quantos jogadores do Real Madrid foram convocados pela seleção brasileira? 1. Embora o Ancelotti tenha citado nominalmente o Militão e o Rodrigo, que estão machucados nesse momento. Mas é uma convocação que prejudica o time do Flamengo, sobretudo, prejudica a preparação para o Campeonato Mundial de Clubes. Lembrando que o Flamengo estreia numa segunda-feira, dia 16 de junho, contra o Esperance Tunis, partida que será disputada na Filadélfia. Anote aí na sua agenda, né? Às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.